Seu amigo, pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Glorifique o seu Deus com suas palmas. Graças a Deus. Amém. O tema da reunião de hoje, na sua primeira parte, chama-se, anote, reinando em prosperidade. Eu declaro a sua vida abençoada, reinando em prosperidade. Quantos recebem essa palavra? Diga graças a Deus. É o que eu declaro na tua vida. O que Deus tem para você não é pouco, é muito. Muito. Deus quer que você tenha em abundância tudo, em todas as coisas. É vontade do seu Deus. A prosperidade é parte da doutrina da graça. E a prosperidade, abençoado, ela só vem através da semeadura, com dízimos e ofertas. E um pastor que não fala sobre isso, não passa o ensinamento da semeadura, não fala de dízimos e ofertas na igreja, ele está empobrecido aqui, na mente, e vai empobrecer a igreja. Conclusão, vai acabar tudo numa pobreza só. Porque um pastor que prega a graça tem que falar de prosperidade, porque prosperidade faz parte da doutrina da graça de Deus. É muito importante que você entenda uma coisa, eleito de Deus. Segundo o Evangelho da graça, lá diz em Gálatas 3:9 que você é um abençoado de Deus. Não é verdade? Quantos recebem essa palavra? Levante a sua mão. Lá está descrito que você é abençoado com o crente Abraão. Mas o abençoado que é você tem que semear. Jesus falou isso nos seus dias de carne da seguinte maneira: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão também. Então veja que Jesus, nos dias de sua carne, falou de semeadura. Que o servo de Deus tem que plantar para prosperar. Em casa você pode meditar, Lucas capítulo 6, a partir do verso 38. Então, existem alguns princípios de Deus que você precisa obedecer. Existe um fazer para você prosperar, abençoado. E quem ouvir e praticar essa mensagem de hoje vai ter uma grande provisão de riqueza. Muitas portas se abrirão de prosperidade em sua vida. Porque quem legitimou a lei da sementeira, o ofertar e o dizimar, foi Deus, não foi o homem. É por isso que você vai colher. Quem estabeleceu dízimos e ofertas foi Deus. E por esta razão, quem tiver um coração obediente, vai prosperar. Prosperidade não é só posse. Prosperidade também é livramento. Prosperidade também é saúde. Prosperidade também é a ministração de anjos te conduzindo a um cargo melhor, a um emprego melhor. Prosperidade também é tomar posse daquele dinheiro que está retido, que é direito seu e que você está aguardando o juiz bater o martelo para você pegar aquele dinheiro. Isso também é prosperidade. Prosperidade não é só papel, dinheiro, mas é também paz em nosso coração, harmonia dentro de casa. Tudo isso é prosperidade. E se você tiver um coração obediente para o ensinamento de hoje, você vai tomar posse de todas essas prosperidades em sua vida. Porque é Deus que promete, abençoado, não é o homem. No tocante à oferta, Deus falou lá em Êxodo 25:1, anote, em casa você lê. Moisés fala para o povo para que me tragam o quê? Ofertas. Então, por aí a gente já percebe que quem legitimou a oferta foi quem? Deus. Ele mesmo pede, olha, fala para o povo me trazer ofertas, cujo coração se mover para isso.
Tem que ser por amor. A gente percebe o tempo todo na Bíblia Deus educando o seu povo a estar semeando, como também a estar dizimando. É importante que o povo de Deus traga dízimos para que a casa de Deus seja o quê? Mantida, suprida. E o Evangelho da Graça diz o mesmo. No capítulo 7 de Hebreus, Paulo escreve um capítulo inteiro falando de dízimos. Que devemos entregar o dízimo na mão do pastor, para que o pastor administre o templo. E ele também seja mantido através dos dízimos e das ofertas. Quando a gente fala desse assunto, tem pessoas que têm um certo preconceito. Porque vieram de um lugar aí, que de repente foi explorado, maltratado nesta questão. Tiraram muita coisa, financeiramente falando, desta pessoa. E ela passou a ter um preconceito, sabe? Olha, não quero saber de igreja, não quero saber de dar dízimo mais, de dar oferta. E passou a ter um preconceito. Mas o tempo todo Deus ensina a forma correta. O problema é que ela foi mal ensinada por um homem chamado o quê? Pastor. O Evangelho também nos ensina que do altar o pastor deve tirar o quê? O seu sustento. Então tem pessoas que têm um certo preconceito e não entendem isso. Eu vou dar dízimo para sustentar pastor? Não é só para sustentar o pastor, é para manter a casa de Deus e o pastor também. E é bíblico que você seja ofertante e dizimista, para que a casa de Deus seja mantida e do altar o pastor tire o seu sustento. É só você ler em casa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13. Para você que tem esse preconceito, na hora de dar dízimos e ofertas, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13. Medite em casa e você vai receber profundo entendimento nesse requisito aí. E nós vamos começar esse tema de hoje pelo livro de Gênesis, capítulo 8, verso 22. Gênesis 8, 22. Esse é um tema que a carne não gosta, porque a sua carne não gosta de dar dízimo e oferta. Mas depois você vai perceber o quanto foi importante esse assunto para você hoje. As pessoas que estão com preconceito acerca do dízimo e da oferta estão perdendo muito, porque foi Deus que estabeleceu o dízimo e a oferta, para que estejamos praticando a semeadura. Semear é um princípio de Deus abençoado. Paulo disse também, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, se eu não semeio, eu não posso colher. Deus só dá semente a quem semeia. Eu só colho se eu estiver o quê? Semeando. E ele disse mais lá, na segunda carta aos Coríntios, nesse capítulo 9, se eu semeio com amor, com alegria, eu vou colher muito em minha vida. É o que eu declaro na vida de todos vocês. Vocês colhendo muito. É só depois em casa você observar essas evidências que eu estou passando, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ensina muito acerca da semeadura. Em casa você pode ler. E o momento de semear dízimos e ofertas, entenda uma coisa, os anjos que ministram nesse novo pacto para nós, eles ficam aguardando a sua atitude de semear, para ministrar prosperidade em sua vida. Não é qualquer prosperidade, mas uma prosperidade sobrenatural. Os anjos ficam aguardando a sua atitude, a sua obediência para com o que o anjo da igreja está ensinando, quando fala de dízimos e ofertas. Os anjos que Paulo fala na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 14, que existem para ministrar a nosso favor. O serviço angelical está aguardando, observando você para ministrar coisas grandes para a sua vida, quando você é obediente, praticante da palavra da graça de Deus. E assim diz o livro de Gênesis, capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Quer dizer, semear
e colher. E nós já estamos no paraíso? Não. Nós ainda estamos aqui nesse plano terreno. E aqui eu preciso de colher. Então aqui você precisa aprender a semear para colher. Enquanto durar a terra, nós temos que praticar esse princípio. Importantíssimo. Olha os princípios de Deus que vem em seguida. Deus aqui nos apresentando eles. Enquanto durar a terra, eles permanecem. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então são coisas que Deus estabeleceu e nos ensina aqui, da seguinte maneira: enquanto durar a terra, vai haver dia e noite, frio e calor, e também a lei da sementeira. O que eu semeio, eu colho. E Deus abençoado fala ao nosso coração para semear a nossa oferta. Deus fala ao nosso espírito. Eu não tenho dúvida disso, que Deus fala ao coração de vocês. Como também para separar o dízimo de tudo. Deus fala ao coração de cada um aqui para separar, para ser fiel. Aprenda a ouvir a voz de Deus, abençoado, para que você venha reinar em prosperidade. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala em nosso coração em muitas coisas. Não é só no departamento da oferta, mas também para você limpar o seu coração dessa raiva que você sente. E de muitas outras coisas. Não é verdade? Quem está congregando, o Espírito Santo fala. Quem se alimenta de Deus, Deus conversa com esse filho. Olha, filho, você quer mudar de vida? Então tem que ser assim, assim, assim. Você quer prosperar? Começa a ser fiel. Você quer ter saúde? É importante que você também elimine todas essas mágoas que estão no seu coração, porque tem coisa aí que você ainda não tirou, e é coisa de há muito tempo que ainda você guarda aí dentro do seu coração. Tira isso em nome de Jesus. A voz de Deus conversa. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo abençoado, que fala para você se reconciliar. Você que está de mal do seu pai, de mal da sua mãe, de mal do seu marido, de mal da sua esposa. Você que está sem se falar com aquela pessoa lá no seu trabalho. O Espírito Santo fala para você se reconciliar. Assim que você vê a pessoa, o Espírito Santo já conversa. Você não vai cumprimentar? Não é verdade? Você passou e fingiu que não estava vendo. Foi você que baixou a cabeça, para depois dizer que não viu. Ah, eu não te vi. O Espírito Santo fala ou não fala? Quando você está se inclinando para a carne, fala. Não seja escravo da vida, não seja escravo dessa carne, seja servo de Deus, da voz de Deus, em nome de Jesus. Isso que eu falei agora não é o objeto da nossa reunião, mas Deus colocou no meu coração e eu sou obediente à voz do Espírito Santo e falei, e está falado. A carne que você tem, abençoado, voltando aqui às considerações do nosso tema, fala para você não dar, para você não ser fiel, para você não ajudar, mas aprenda, uma vez mais eu repito, a ouvir a voz do teu Senhor. E assim que Ele falar, obedeça. Não retruque, não dê ouvido a outras pessoas, porque aparecem outras pessoas também para dizer que você não deve ofertar, não deve dizimar na igreja que você está congregando. O teu dízimo e a tua oferta é algo entre você e Deus. É particular. Ninguém pode se meter nesse assunto aí. Tá certo? Nem o pastor se mete. Eu não me meto não. E você vai entender por uma razão muito simples. Ninguém aqui semeia de forma forçada. Aqui vocês semeiam por um entendimento, por amor a Deus. Eu nunca cheguei para você, escuta aqui, quantos meses mais eu vou esperar teu dízimo?
Está demorando o negócio. E nunca fiquei ligando para a sua casa para cobrar dízimo. Olha, já é o 4º mês, hein? Vai devolver ou não? E nem aqui, quando você congrega, é tudo por amor. Por amor, abençoado. Não é por forçação de barra. É por entendimento e por amor em o nome do Senhor Jesus. Agora, tenha maturidade na hora de você dar a sua oferta. Ah, aqui pede pouco, pouco vai dar. Toma aí R$1. Aqui se pede pouco, dê o que você sentir no seu coração. Ah, então pouco vou dar. A moedinha que estava aqui perdida, eu vou dar aí para a igreja. Porque eu amo a minha igreja. Ainda em Gênesis, veja o que diz o capítulo 4, verso 4. E assim diz a palavra de Deus, ainda aqui em Gênesis, capítulo 4, verso 4. Muita atenção. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, o melhor. Diga o melhor. O melhor. E isso deve acontecer sempre. Porque quando você pede para Deus as coisas, você quer a provisão. E você não quer de qualquer maneira. Você quer que a bênção seja completa. Não é assim, abençoado? Você sempre quer colher o melhor de Deus. Transformação no filho, prosperidade, que as coisas aconteçam no seu emprego, que a sua casa seja reformada e que aconteça isso e aquilo. Aí Deus, olha só pede o melhor. Você já observou, Jesus? É sempre o melhor. Você também percebeu, Gabriel? Percebi, Senhor. É sempre o melhor, mas na hora de dar, é uma luta, o pastor Sandro lá embaixo, mas nós vamos dar uma focinha, através da palavra. Amém, abençoado? Porque eu recebo você tendo amor à sua igreja, porque através do amor é que vem o melhor, a boa semente. Você está semeando na boa terra, abençoado. Que é a graça de Deus, que tem trazido para você limpa consciência. Diga graças a Deus. Paz para o seu coração. Hoje você sabe de onde você veio, para onde você vai, e que Deus é soberano e que Ele vive dentro de você. E que você é um salvo, sempre salvo, pelo sacrifício de Cristo Jesus. O conhecimento do Evangelho da Graça te trouxe vida e paz em muitos setores da sua vida. E não para por aí não, tem muita coisa ainda que vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Conhecimento e também a provisão de Deus na sua vida pessoal em nome do Senhor Jesus. Então aqui a gente percebe que Abel separou o melhor. Isso nos ensina que devemos também fazer o mesmo. E deve ser assim também com o seu dízimo. Eu tenho recebido tantas coisas boas de Deus, está aqui também, Senhor, o meu dízimo. Antes de eu pagar a quem eu estou devendo, antes de eu comprar algo que eu preciso, antes de eu fazer qualquer coisa com o meu salário, está aqui, meu Senhor, o dízimo de tudo. A primícia tem que ser separada. A tua oferta tem que ser o melhor, e o dízimo não pode ficar para depois. Tem que ser o primeiro. Antes de qualquer compromisso na sua vida pessoal, separe o dízimo. Se você deseja entrar em contato com a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, ligue para os telefones 2754-4296, repetindo 2754-4296 ou 7962-4452, ou venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões, às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.